achado de ti. Tua sorte eu mudarei. Achega-te a mim, eu também me achegarei. Te tomarei em meu colo, novas vestes te darei, filho amado. Tu és meu filho amado. Ouça o Senhor dizer: filho meu, estou aqui. Esperando o momento de te encontrar, quero te abraçar. Filho meu, não desiste. Os meus braços estão estendidos para ti. Vem correndo, vem pra mim. Invoca-me, eu te ouvirei. Serei achado de ti. Tua sorte eu mudarei. Achega-te a mim, eu também me achegarei. Te tomarei em meu colo, novas vestes te darei. Invoca-me, eu te ouvirei. Serei achado de ti. Tua sorte eu mudarei. Achega-te a mim, eu também me achegarei. Te tomarei em meu colo, novas vestes te darei, filho amado. Novas vestes te darei, meu filho amado. Tu és filho amado em quem me comprazo. Tu és meu filho, eu te tomo em meus braços, te levo comigo. Tu és meu filho amado, saro tuas feridas, mudo a tua vida, pois tu és meu filho amado. Te tomo em meus braços, te tomo em meus braços. Eu te abraço. Segurança no abraço, meu Pai. Eu te abraço. Meu Pai diz: eu te limpo. Eu te limpo. Eu te limpo, meu filho. Eu te limpo. Te acaricio, te acaricio.
Paz, irmãos, graça e paz seja com você, com a sua família, no nome santo de Jesus. Estamos terminando mais um ciclo, né? Terminando mais um mês, iniciando um outro, na verdade, terminando um semestre, iniciando um outro. E eu desejo para você, para a sua família, no nome de Jesus, que esse novo período nosso, né? Esse período de tempo nosso, seja abençoado na tua vida, em nome de Jesus. Que você e eu possamos crescer em graça, conhecimento, não desanimar, ter fé, ter esperança, no nome de Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Éfeso, lá aos Efésios, no capítulo de número 3, verso de número 10. Efésios, capítulo de número 3, verso de número 10. Lembrando que hoje nós vamos celebrar a ceia, o ato cerimonial, né, que vamos recordar o sacrifício de Jesus, a sua vitória sobre a morte. Então deixe preparado também os elementos da ceia. Então vamos lá? Efésios capítulo 3, verso de número 10. Quero que você acompanhe comigo aí. Paulo, que foi um destaque, né, no meio cristão, fala até hoje, influencia até hoje, a sua cosmovisão é totalmente diferente, né? Ele tem uma visão ampla, uma visão do todo, do reino universal. E eu quero refletir contigo um pouquinho sobre isso. Paulo, então, escrevendo aos Efésios, capítulo 3, verso 10, é assim que ele se expressa. Para que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. O nosso ano, ele tem sido um ano meio aflituoso, um ano constrangedor, um ano meio que provoca desânimo, um ano conturbado. E quando você e eu ainda vamos analisar os índices, os dados numéricos deste primeiro semestre de 2020, os números eles são assustadores e gritantes. Por exemplo, os assassinatos, mesmo em meio à epidemia, os assassinatos cresceram em 8%, crimes violentos cresceram em 9%. Os índices mostram que a polícia brasileira é a polícia que mais mata no mundo. A violência doméstica aumentou em 44%, o feminicídio cresceu em 66%. Em 2019, a Polícia Federal prendeu 75 toneladas de cocaína. Este número, automaticamente em 2020, nós vamos ver que o número de dependentes dos entorpecentes tem crescido de forma assustadora. Cada dia mais pessoas têm entrado por esse caminho. E os números, eles são exatos, são assustadores, são gritantes, que deixam-nos às vezes meio que perturbados. E estes números revelam, eles transmitem uma mensagem. Apesar de ser exato, ele transmite uma mensagem. A mensagem de que eu, você, o mundo, a sociedade está doente. E mediante a isso, a este elemento doentio que está inserido em nossa sociedade, mesmo em meio ao caos, em meio à pandemia, crescendo esses elementos sociais, mesmo em meio a tudo isso, eu fico me perguntando o que é que de fato a igreja ela tem desempenhado como papel eficiente em meio à sociedade. E por que eu me pergunto isso? Porque Deus tem um mistério. O mistério de Deus é usar homens. Sabemos que Deus ele é todo-poderoso. Sabemos que Deus não precisa de nada, não precisa de ninguém, mas Ele é, por ser amor, um ser relacional. E automaticamente Deus, que não precisa de nada, não precisa de ninguém, mas é relação, esse Deus, ele tem um mistério, que é o mistério de usar homens para salvar homens. Então Deus, para poder manifestar a sua sabedoria, para poder manifestar o seu poderio, para poder influenciar a sociedade, ele separa um povo.
o povo de Israel. E este povo recebe um título. Esse povo, ele recebe um ofício, um cargo. O título, ofício e cargo de ser sacerdote. E o sacerdote é aquele que vai pegar o povo e levar até Deus. Pegar Deus e levar até o povo. O sacerdote é aquele que intercede pelo povo e não só pela essência, povo, mas por tudo que diz respeito ao povo. O sacerdote é aquele que vai não só levar o povo a Deus, Deus ao povo interceder, mas ele também é o cara que vai orientar. É o cara que vai aconselhar, é o cara que vai enxergar com outro príncipe e mostrar, ó, segue esse caminho, vai por aqui já não dá. Esse é o serviço sacerdotal. O serviço sacerdotal também é aquele onde nós vamos encontrar o sacerdote coordenando as questões sociais, distribuindo os bens para que todos tenham em comum, de forma igualitária. Ou seja, vai trabalhar nas questões sociais para suprir as necessidades no âmbito social do povo. Esse é o serviço sacerdotal. E Israel, ele recebe essa missão sacerdotal e nós damos o nome de missão centrípeta. O que é a missão centrípeta? É a missão onde Israel é o centro e ele age como um polo, como um centro gravitacional, como se fosse o Sol. Imagina assim, o Sol e os planetas girando ao redor do Sol. O Sol, ele vai atraindo pela sua força esses planetas. Por isso que nós temos o chamado Sistema Solar. Planetas mais distantes não vão ser atraídos pelo Sol. Então isso é uma força centrípeta. O Israel é essa força. Então se o mundo quer conhecer a Deus, o mundo tem que ir até Israel. Israel atrai o mundo através da lei de Moisés, através da lei de Deus, da sua conduta, do seu ofício sacerdotal. É isso que é exercer o sacerdote na terra. Porém, nós vamos ver que Israel resolveu abandonar esse ofício. Israel resolveu menosprezar esse ofício sacerdotal. E quem vai escrever isso é o profeta Oséias, capítulo de número 4, verso de número 6. Oséias disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, e porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti. Deus fala estas palavras para Oséias, para que Oséias viesse transmitir isso ao povo de Israel. Vocês pisaram na bola. Vocês menosprezaram o ofício sacerdotal. Vocês deixaram e perderam o foco da missão que eu destinei a vocês em prol do mundo. E automaticamente a obra de Deus, o reino de Deus, não vai ficar parado porque o povo de Israel rejeitou esse ofício. Pelo contrário, ela vai continuar. Então Jesus, ele vem e diz em João 10,16... ainda tenho outras ovelhas. Jesus está falando o povo judeu. Ele está falando para aqueles que habitam em Israel. E ele está dizendo, vocês são povo de Deus, povo escolhido. Mas eu também tenho outras ovelhas. E Jesus continua, que não são desse aprisco, ou seja, não são judeus, não fazem parte dessa nacionalidade, dessa cultura. Também, disse Jesus, me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O que Jesus quer dizer então? Ele está querendo dizer que Israel rejeita o ofício sacerdotal, mas alguns vão aderir e continuar no propósito
do reino de Deus, de exercer essa função, porém Jesus também tem outras pessoas, outros povos, outras culturas que vão dar ouvido à sua mensagem, à sua palavra, ao seu reino. E Jesus vai unir os dois povos, o povo de Israel, bem como estes povos, e eles serão um só. Aí surge uma pergunta: que nome este povo que Jesus está querendo dizer recebe? Qual a nomenclatura para podermos identificar este novo povo? Então Jesus vem em Mateus 16 e 18, capítulo 16, verso 18, e diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual é o nome desse povo? Igreja. Então surge outra pergunta: como é esse povo? Como é que eu posso caracterizá-lo? Porque o nome agora eu já sei. Então João, escrevendo o Apocalipse, no capítulo de número 7, verso de número 9, ele diz: depois destas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas. Qual o nome desse povo que Jesus então está falando? Igreja. Como é que vai ser caracterizado este povo? Este povo vai receber o nome de igreja e ele é uma mistura. Ele é uma miscigenação de culturas, de povos, de raças, de tribos, de línguas. Não é só agora exclusivo Israel. Deus vai ter então o seu povo espalhado pelo mundo, e este povo chamado igreja, segundo Jesus, deve ser constantemente ativo. É o que Jesus fala nas entrelinhas, aqui no versículo 18 de Mateus 16, quando ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus expõe esta vertente, eu entendo esta frase de duas maneiras. A primeira, a palavra inferno no original é Hades, da ideia de reino dos mortos, da ideia de morte. E quando você fala de morte na Bíblia, da ideia de extinção, da ideia de separação, de aniquilação. Então, quando Jesus vem e diz: as portas do inferno, do Hades, do reino da morte, não vai prevalecer contra a igreja, eu entendo que a igreja, ela sempre será viva. Não vai existir um momento em que ela vai deixar de existir. E a segunda vertente que eu entendo desse versículo é que essa igreja que é miscigenada, misturada, ela avança, ela progride na sua peregrinação, e conforme ela vai avançando, possa ser que ela encontre a base do exército infernal, o forte do exército satânico, ou possa ser que ela encontre um castelo, onde nós vamos encontrar as forças da maldade. Tenta imaginar, por exemplo, aqueles filmes que descrevem guerras medievais, onde determinado exército, ele vai chegar próximo do castelo de um outro reino, de um outro exército. E eles vêm então com táticas para tentar quebrar o portão daquele castelo. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. A igreja vai avançar e vai chegar um momento na sua peregrinação que ela vai encontrar esse forte, esta base, esta porta, esses portões do inferno. Só que esses portões, essas portas, elas não vão segurar o avanço da igreja. Então, na ótica de Jesus, nas entrelinhas, eu entendo que Jesus está demonstrando que a igreja é, de forma constante, ativa. E quando nós falamos sobre ela ser ativa, ou seja, a igreja prevalecer, peregrinar, avançar de forma constante, eu entendo que agora quem assume o ofício sacerdotal, que antigamente era de Israel,
é essa igreja. Tanto que Pedro, escrevendo para os irmãos cristãos da sua época, na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, verso de número 9, Pedro diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdote ou o sacerdócio real, vocês exercem o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Já que a igreja agora é esse sacerdote de Deus na terra, quem tem que levar Deus ao povo é a igreja, e quem tem que trazer o povo a Deus é a igreja. Quem tem que interceder pelos povos, pelas nações, pelas culturas, pela própria comunidade cristã, pela sociedade, é a igreja. Quem tem que aconselhar, quem tem que orientar, quem tem que corrigir, mostrar o caminho de Deus, é a igreja. Quem tem que mostrar o amor de Deus é a igreja. A igreja vai atuar nas questões das necessidades da sociedade, tentando amenizar esse sofrimento e, por que não, suprir e até mesmo satisfazer essas necessidades. É desta forma que a igreja começa a agir agora como sacerdote e passa a ser ativa. Porém, no versículo base que lemos lá de Efésios capítulo 3, Paulo, ele diz que essa igreja é a sabedoria de Deus. E o que é sabedoria? Sabedoria é quando eu encontro a junção ou quando eu encontro a fusão da experiência com o conhecimento analítico adquirido. O conhecimento analítico nós adquirimos quando nós lemos, quando ouvimos, quando estudamos, quando vemos. É um conhecimento analítico, você adquire, e a experiência vem com o tempo. Então, o que seria a sabedoria? É a fusão da experiência mais o conhecimento adquirido, que resulta em uma prática ou uma ação verbal que vai provocar no público espanto, admiração. É isso que aconteceu com Salomão. Nos episódios que a Bíblia demonstra que ele emanou sabedoria, as pessoas ficaram espantadas. É o que acontece com Jesus quando emana o seu evangelho, quando emana o seu fardo, a interpretação da lei. Nós vamos ver que Jesus causa espanto, causa admiração. Isso é sabedoria. E Paulo diz que a igreja é a sabedoria de Deus, mas não é qualquer tipo de sabedoria. A igreja é a multiforme sabedoria de Deus. É assim que Paulo, ele classifica a igreja. Já que sei o significado de sabedoria, qual é o significado então do termo multiforme? Várias formas. Em outras palavras, Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz que a igreja é a maneira múltipla de Deus exercer a sua sabedoria sacerdotal sobre a terra. É isso que Paulo está querendo dizer quando ele escreve lá em Efésios capítulo 3, que nós acabamos de refletir e de ler. Logo, muito mais do que o sagrado domingo religioso, a igreja exerce uma função múltipla sacerdotal para representar a sabedoria do nosso Deus. Mas como é que essa sabedoria ela pode aparecer? Como essa sabedoria ela pode emanar nesse ofício sacerdotal de prestação de serviço? Na carta aos Efésios ainda, capítulo de número 2, verso de número 19, Paulo, ele demonstra uma maneira pela qual a sabedoria de Deus é representada através da igreja nesse ofício sacerdotal. Paulo diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas
concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Olha como Paulo demonstra que a sabedoria de Deus emana através da igreja nesse serviço sacerdotal. Um edifício, um prédio. Mas quando eu li esse versículo, eu fiquei perguntando a mim mesmo, e fazendo as perguntas que sou acostumado a fazer na Bíblia, e eu fiquei perguntando, mas qual era a ideia de Paulo de um prédio? Porque como professor de história, eu posso te garantir que a ideia da verticalização foi criada pelos Estados Unidos. Na geografia, nós vamos entender muito isso no processo que nós chamamos de crescimento urbano industrial. Nós vamos ver então que devido às revoluções industriais, as cidades que outrora cresciam na horizontal, vai chegar o momento que ela não tem como mais crescer na horizontal, vai faltar terra. Então qual foi a brilhante ideia do país mais capitalista do mundo? Crescer na vertical. É o processo ou fenômeno que chamamos de verticalização. Nesse sentido, é a criação de prédios, é a criação de edifícios, e essa ideia, os Estados Unidos, ele passa a desenvolver e proliferar no mundo. Por isso que nos grandes centros urbanos industriais, o que mais vigora são prédios. Agora, como é que Paulo pode ter a ideia de edifício? Simples. Os Estados Unidos copiou parte da cultura e constituição romana. Paulo, ele não só conhecia a cultura romana, como também ele era cidadão romano. Seu pai, o pai de Paulo, ele comprou a cidadania romana porque em Roma antiga podia-se comprar a cidadania. Paulo não só conhecia a cultura romana, como ele era também um cidadão romano. Então Paulo, por ser conhecedor e ser cidadão, sabe que quem desenvolveu os primeiros prédios, os primeiros edifícios, com 5, 6 e 7 andares, foi Roma. E os Estados Unidos, então, prolifera essa ideia e cria esse fenômeno de verticalização. Mas qual é a ideia de Roma, então, criar esses prédios? A ideia é abraçar o maior número de pessoas em domicílio. Ou seja, a ideia de prédio, a ideia de edifício é a ideia de moradia. Quantas pessoas, quantas famílias moram em um prédio? A outra ideia de edifício é a ideia de serviço. Um prédio é construído para que haja várias salas, e nessas múltiplas salas, nessa proliferação de salas, eu tenho uma variedade também de serviços. Logo, quando você e eu analisamos nas palavras de Paulo que a igreja é essa multiforme, ela se demonstra e apresenta-se como edifício, emanando a sabedoria de Deus, nós vamos entender que Paulo está querendo dizer que a igreja ela tem que ser moradia. Nós vamos entender que a igreja tem que ser serviço, e não é apenas um serviço, não é apenas o serviço de cultuar a Deus no sagrado domingo religioso. É a ideia de prestação de serviço, porque ali naquela sala é desempenhado um serviço que na verdade influencia o externo do prédio. Essa é a ideia de igreja para Paulo. É a sabedoria de Deus sendo emanada. Nós estamos ali dentro, cultuando, louvando, nos edificando, mas a nossa ação, a nossa guerra é fora dela, a influência é fora das quatro paredes. A igreja, então, passa a ser esse serviço que, segundo Paulo, é uma maneira de Deus demonstrar a sua sabedoria. Outra maneira de Deus demonstrar a sua sabedoria na linguagem de Paulo é apresentando a igreja como sendo um corpo. Paulo agora escreve a sua carta lá para Coríntios, os irmãos de Corinto. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 12 em diante, Paulo diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo é também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus,
quer gentios, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Segundo Paulo, a maneira de Deus demonstrar também à igreja, a sua sabedoria pela igreja nesse ofício sacerdotal, é através da analogia do corpo. Porque quando você e eu falamos sobre o corpo, falamos sobre membros e órgãos visíveis, patentes, palpáveis, e órgãos que não são visíveis, que não são patentes, são latentes, que não são tão palpáveis. Então nós vamos encontrar duas categorias de órgãos, aqueles que são externos e os que são internos. Mas o simples fato de um órgão ser interno não o coloca na categoria de inferior comparado ao órgão que está mais exposto, como um braço, por exemplo, como um dedo, por exemplo, uma orelha, por exemplo, uma perna, por exemplo. Esses órgãos, esses membros, têm a mesma importância tanto quanto os que estão internamente e vice-versa. Porque quando nós temos um problema em um órgão interno, todo o nosso corpo pode ser comprometido. A mobilidade, fraqueza, frieza, todo o nosso corpo pode ir bem se todo o corpo funcionar bem. Mas se uma parte do corpo não funcionar bem, nós vamos entender que o corpo ele vai ter problemas. Até mesmo aqueles que amputaram um membro externo, ele passa a ter a síndrome do órgão fantasma, do membro fantasma. Ou seja, ainda há aquela percepção do membro estar ali. Então o cérebro ele emana coceira, por exemplo. É a síndrome de um órgão fantasma. Então nós vamos entender que quando um órgão ele é comprometido, todo o corpo ele é comprometido. E quando Deus emana a sua sabedoria através da igreja, a demonstrando como órgão, eu passo a entender algumas mensagens que Deus quer demonstrar. A primeira mensagem que vejo Deus emanando através dessa sabedoria é que todos são importantes. Não importa que alguns estão mais visíveis, outros não, mas todos estão exercendo uma função ímpar para que o corpo como um todo funcione de forma perfeita. A segunda mensagem que entendo é que não existe essa distinção do membro ser maior ou melhor do que o outro, porque o corpo é um só e funciona como uma engrenagem. É necessário um para que o outro funcione bem. E a terceira é que nós vamos criar uma relação de interdependência. Ou seja, eu preciso do que? Aquilo que os órgãos internos fazem para que aqui fora funcione bacana. E eu também tenho que todo cuidado e zelo aqui fora para que lá dentro não seja prejudicado. É uma relação de interdependência. Então nós vamos entender que o corpo de Deus, a sabedoria de Deus é emanada através da igreja, que é miscigenada, demonstrando que todos são importantes. Paulo não para por aí. Paulo continua demonstrando a igreja de outra forma. A sabedoria de Deus emanando na sociedade de outra maneira. Como agora? Família. Efésios capítulo 2, verso 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E quando você fala que Deus emana sua sabedoria através da igreja, nesse ofício sacerdotal, representando ela como família, eu fico pensando na ideia de família que Deus quer transmitir à sociedade, ao mundo. Qual é a ideia de família que você possui? Então eu fiquei pensando, família é aquele grupo de pessoas da qual eu pertenço, da qual eu faço parte. Porque nós, seres humanos, psicologicamente, precisamos fazer parte de algo. E a família, então, é o grupo que eu faço parte.
entre aspas, que sou notado, entre aspas, que sou importante. Família é aquele grupo de pessoas que gozam dos mesmos direitos. Não há distinção entre filhos. Todos gozam de todos os ambientes da casa, dos recursos que se foram conquistados. Família, então, dá a ideia de comunal, de tudo para todos. Família é aquele grupo de pessoas que nos apoia, que conhece os momentos que estamos para baixo e começa a nos aconselhar, orientar e dar aquela força, que sabe do nosso sonho e dá aquele empurrãozinho para a gente poder chegar naquele sonho. Família é aquele grupo de pessoas que percebe quando estamos na beira do abismo, que percebe que o nosso caminho é tortuoso, que percebe que o nosso caminho é um caminho do mal, é um caminho que leva à maldade ou até mesmo à morte. E quando eu falo morte, morte emocional, morte financeira, morte conjugal. E a família alerta, não é bacana. Isso que você está falando para sua mulher não é bacana. Isso que você está fazendo com teu filho não é bacana. Família é aquele então que vai enxergar esses nossos erros e vai nos alertar para que nos tornemos pessoas melhores. Família é aquele lugar onde o ambiente ele é de intimidade. Não é necessário burocracia, não é necessário registrar um ofício, não é necessário registrar em cartório. É aquele ambiente onde há liberdade, não tem burocracias. Família é aquele lugar de refúgio, é o porto seguro, é o lugar da alegria, da descontração. E é assim que Deus se apresenta. Deus se apresenta como Pai. E Ele nos encara como filhos, é o que Jesus veio fazer. Todos aqueles que crerem em Jesus, crerem em seu nome, deu o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus. É o que João escreve no Evangelho segundo João, capítulo de número 1. Então nós vamos entender que a igreja tem que ser essa família que inclui e não exclui. A igreja tem que ser este lugar que é demonstrado o amor de Deus não com palavras, mas com obras, com práticas. A igreja é aquela que tem que apoiar nos sonhos. A igreja é aquela que passa segurança, que passa também o sentimento de ser importante, ser e pertencer. A igreja é aquela que tem que tornar o ambiente mais agradável. Lembro de uma frase que Madre Teresa de Calcutá disse e que reflete muito bem a igreja. Nós não podemos deixar as pessoas saírem da nossa presença do mesmo jeito que entraram. Assim é a igreja. A pessoa vem se refugiar, clamar por justiça, clamar por paz, tirar um pouco do peso das costas, do estresse emocional, psicológico, social, financeiro. E às vezes ela sai da nossa presença do mesmo jeito e poderia ser extremo, até pior. A igreja então é aquela que tem que fazer com que a pessoa se sinta parte integrante de algo, importante sendo notada, amigável, descontraída. Esta é a ideia que eu entendo de igreja. A igreja, então, ela tem que ser ativa. Como foi a igreja primitiva? A igreja primitiva que tinha tudo em comum entre si. Nada era de um, mas o que era de um era de todos. Assim era a igreja primitiva. Mas de todas as formas que eu encontro a Bíblia demonstrando a sabedoria de Deus através do ofício sacerdotal da igreja, a que mais chama a minha atenção e a que eu mais gosto é quando Deus emana essa sabedoria através da analogia da noiva, mostrando a igreja como noiva de Cristo, noiva do Cordeiro. E aí nós vamos para Apocalipse, capítulo de número 21,
Verso de número 9. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E quando eu vejo que Deus demonstra a sua sabedoria, fazendo uma analogia de que a igreja é noiva, logo de cara eu entendo que a igreja carrega um peso. A igreja carrega uma responsabilidade. A responsabilidade de zelar e cuidar do nome e pessoa do seu noivo. Tem que imaginar assim. Uma determinada mulher, ela tem uma amiga. E elas se encontram. E a amiga pergunta: Oi, como você está? E ela responde: Tô bem. E os filhos? Tô bem. E aí nessa pandemia, isolados, fazendo aula digital, mas graças a Deus, todo mundo bem. E o seu marido? A amiga pergunta. E ela responde: Aquele traste? Ah, nem me faz lembrar. Aquele preguiçoso, presta pra nada. A janela emperrou e ele não arruma. O carro precisa trocar o óleo, já rodou 3 mil quilômetros a mais e ele não troca o óleo do carro. A lâmpada queimou, é eu que tenho que trocar. Se queimar um fuzil, tem que trocar um disjuntor, é eu que tenho que fazer. E a mulher então passa essa mensagem para a amiga. Um determinado dia, então, existe a oportunidade da amiga conhecer o esposo da companheira, da colega. E ela, então, já tem um certo receio. Porque se foi criado um preconceito criado pela esposa daquele camarada. Então ela já vai se relacionar, ela já vai interagir com ele de modo meio que preconceituoso. Ela não tirou umas conclusões porque o conheceu. O conhecimento que ela tem está baseado nas palavras da esposa. E é isso que eu falo de responsabilidade. É isso que eu falo de senso. A igreja tem esta responsabilidade, esta obrigação de zelar pelo nome e pela pessoa do seu esposo ou do seu noivo, que é Cristo. Agora eu fico pensando da igreja conversando com o mundo como seria. Já que estamos representando a igreja como noiva, eu fico pensando a igreja conversando, tomando um café com o mundo. E aí a igreja chega e cumprimenta: Oi, amiga, como é que você tá? E o mundo diz: Ah, eu tô bem, e você, como é que tá? Ah, eu também tô bem. Ah, bacana, mas me conta aí, igreja, eu tô percebendo que você tá muito eufórica, você tá muito animada, né? O que tá acontecendo? Por que você tá desse jeito? E a igreja responde: Bem, eu tô tão animada, tão eufórica, porque meu noivo é maravilhoso. Sério? Sério? Ah, então me conta um pouco mais do seu noivo. Nem sabia que você estava noiva, né? Me conta um pouco mais do seu noivo. E a igreja então começa a descrever: O meu noivo é tão forte, que ele falou: Aquieta-te, mar, e cala-te, vento. E os aspectos e fenômenos geográficos obedeceram. Ele é tão maravilhoso que ele me ama com amor eterno. E é esse amor que me atrai. Ele é tão maravilhoso que ele proferiu um provérbio que diz: Você arrebatou o meu coração com apenas o olhar. Ele é romântico demais. O seu amor é abnegado. O seu amor, ele é incondicional. O seu amor é sacrificial. Menina, você não sabe. Você acredita que um dia eu rompi o relacionamento com ele? E eu morri. E você acredita que ele morreu a minha morte para me trazer para a vida dele? É isso que ele fez comigo. Ele é tão poderoso que ele morreu a minha morte
Só que a morte não pôde prender ele na morte, ele ressuscitou. Ele é tão poderoso que os demônios têm medo, temem e tremem na base, só de ouvir o nome dele. Se eu falar do sangue dele, então, eles saem correndo. Sério? O seu noivo, o seu pretendente é tudo isso? Sim. E mais, falta-me vocabulário de todas as épocas, de todos os tempos. Na eternidade me falta vocabulário para expressar como esse meu noivo é maravilhoso. Tanto que um dos sobrenomes dele é esse. Maravilhoso. Sério? E será que ele não me ama? Não? Será que ele não me aceita? Será que tem lugar para eu ter um pouquinho? Porque eu queria ter alguém que me amasse assim. Claro que tem. Porque ele não tem amor. Ele é amor. Eu fico imaginando a igreja conversando e falando acerca do seu noivo. Essa euforia. Este prazer de ter Jesus como noivo. Esta vontade de fazer outras pessoas ouvirem acerca de Jesus, que parece que está extinguindo. E eu fico me perguntando, quando foi a última vez que você e eu deixamos de fazer alguma coisa por causa de Jesus? Ou quando foi a última vez que você e eu fizemos alguma coisa por causa de Jesus? Quando foi a última vez que você pregou com tanta ênfase e euforia que as pessoas ouviram e viram e prestaram atenção? E lembro-me de uma igreja em uma determinada cidade, um determinado bairro, que essa igreja trabalhou de forma árdua durante 15 dias. 15 dias essa igreja trabalhou de forma ininterrupta. 15 dias fazendo cultos, ensinando, visitando no lar, aconselhando, visitando asilos, visitando orfanatos, presídios, trabalho com moradores de rua. Ela fez um trabalho muito intenso em diversas áreas da sociedade, no bairro e na cidade em que ela estava localizada. E um determinado dia, os pesquisadores de determinadas estatísticas, dentre elas da violência, chegaram naquela cidade para poder fazer um levantamento estatístico, um censo, e dentre as análises a violência seria analisada. E eles pegaram todos os meses do ano, e um mês chamou a atenção. Havia um mês naquele calendário daquela cidade que os índices de violência, e aqui eu abro um leque para a violência, os índices de violência e todos os significados que essa palavra exerce, todas as suas vertentes, diminuíram e alguns tornaram-se nulos. E, obviamente, aqueles pesquisadores do censo, mais os policiais daquela região, começaram uma investigação para ver o que aconteceu naquele mês de diferente. E nós vamos ver que eles não perceberam nada de grandioso, a não ser o movimento intenso na sociedade desta igreja. Eles resolveram então conversar, porque não tinha nada de anormal a não ser isso, que até então é normal, a igreja, pelo menos deveria ser, atuar no bairro que está localizado. Eles foram conversar com o pastor daquela igreja, e o pastor apresenta vários relatórios do serviço que eles prestaram naquele dia, naqueles 15 dias, que surtiu um efeito para o mês inteiro. Por que diminuiu os índices e números avassaladores e gritantes daquela cidade? Porque a igreja saiu do sagrado,
domingo religioso e começou a influenciar, a trabalhar, a exercer o serviço sacerdotal, demonstrar a sabedoria de Deus de diversas formas na sociedade. E os índices começaram a diminuir. A igreja então torna-se uma solução. E bom seria que todos os cristãos tivessem orgulho de fazer parte de uma comunidade cristã ativa e eficiente em sua comunidade, em sua sociedade. Só que você e eu possamos pensar da seguinte forma: sabe por que eu não faço, pastor? Porque o sentimento de pequenez, de inutilidade, de fragilidade, me inibem e me consomem. É aí que eu me recordo de uma das pregações de Billy Graham em 1972, em Dallas, na Expo Revolução do Cristo, assim intitulada, traduzindo para o português, em que ele está pregando num estádio em 1972 em Dallas. E no final da sua mensagem, o reverendo Billy Graham, ele pede para que se apague as lâmpadas, as luzes daquele estádio. Eu queria que você pensasse sobre isso, imaginasse a cena. Ele no palco, e ele então pede para apagar toda a iluminação do estádio. Obviamente o estádio vai ficar um breu. Lá no palco, o Billy Graham pega uma vela, acende aquela vela. Então ele vira para aquele povo que estava lá em cima, na última arquibancada, na última fileira, lá em cima, mais distante de tudo. E ele pergunta para aquela arquibancada, para aquela fileira: vocês aí em cima, na última fileira, estão conseguindo ver a luz desta vela? E eles foram unânimes em dizer: sim! E ele termina dizendo o seu sermão: Deus só precisa de uma pessoa que resolva aceitar o desafio, que resolva brilhar em meio às trevas, para que ele possa trazer foco de esperança, luz de orientação. Apenas uma pessoa que se disponha no emaranhado das trevas densas a proclamar o seu reino. E esta única luz, esta única vela, esta única pessoa que se dispôs vai queimar, vai orientar, vai influenciar, vai resgatar valores, vai levar a Cristo e vai mudar números. Ele termina a sua mensagem. E a igreja é isso. É essa multiforme, essa variedade de formas que Deus emana o seu conhecimento, iluminando as densas trevas. A igreja é essa sabedoria que representa este Jesus que venceu a morte, que nós celebramos nesta noite. E a minha oração é que sejamos essa igreja ativa, como foi a igreja primitiva, que em um pouco mais de 3 anos, eles conseguiram conquistar os continentes, o mundo de conhecimento daquela época, ao ponto dos países, das nações dizerem: os que têm revolucionado e alvoroçado o mundo chegaram até nós. Eu faço das palavras de João Wesley as minhas, para que possamos terminar a nossa reflexão. Dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejem senão a Deus, e eu abalarei o mundo. João Wesley. Se você e eu nos prontificarmos
a demonstrar essa sabedoria de Deus de diversas formas na sociedade, eu tenho certeza que os números deixarão de ser gritantes. Porque o Evangelho, ele transforma. É o poder de Deus para a salvação. Deus os abençoe. Amém. Pegou os elementos da ceia, vamos cear, pega o pão. Jesus disse que esse era o corpo, ele usou o pão como um símbolo para demonstrar que esse era o corpo dele que havia sido despedaçado. Sabemos que o pão funciona como um alimento, mas também sabemos que o Cristo é o Deus de todos. É esse noivo que resolveu morrer a nossa morte, entregar o corpo para que fosse despedaçado, servir de alimento para a alma, restaurar aquilo que foi quebrado. Como diz a Bíblia, que às vezes está a cana, está lá, está trilhada, está amassada, está esmagada, mas ele não vai deixar ela morrer. O pavio que está fumegando, quase apagando lá o fogo, não vai deixar apagar. Como está escrito em Jó, que ainda que tem uma planta, a raiz dela não está no solo, mas ao cheiro das águas. É esse pão do céu que modifica toda a nossa estrutura, aumenta a nossa fé, nos ajuda a seguir e prosseguir e continuar ativo cada dia. E cada dia que pegamos e celebramos a ceia, nós estamos dizendo que continuamos confiando no amor, no sacrifício do nosso noivo. Por isso celebramos. Comamos do pão. E depois de cear, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança através do meu sangue. Ele confirma o sacrifício. Ele demonstra que nada pode romper esse relacionamento, porque foi feito com sangue. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Bebamos do cálice. E eu quero te convidar a orar comigo. Como é bom, Pai, poder saber que o Senhor está ao nosso lado em todos os nossos momentos. Obrigado pelo teu sangue e pelo teu corpo. Obrigado pelo sacrifício do Senhor naquela cruz. Obrigado por esta palavra que o Senhor traz aos nossos corações. Obrigado pelos membros da nossa família. Peço ao Senhor no nome de Jesus. Continue nos sustentando em graça e fé e misericórdia, para que possamos chegar ao fim de nossas carreiras. Peço em nome de Jesus, para que o Senhor abençoe os lares das famílias do povo brasileiro. Peço no nome de Jesus, que o Senhor traga um reavivamento para nós como igreja, para que possamos ser ativos e influentes e atuar na história, do bairro em que estamos inseridos. Continue conosco, enche-nos da tua graça e da tua unção. Amém. Deus vos abençoe. Uma ótima semana, um forte abraço.